Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 10 do livro de Atos, dando continuidade aí o que os discípulos estavam fazendo depois que Jesus voltou para o céu e deixou o Espírito Santo, né? Nós estamos focando bastante na pessoa do Espírito Santo, porque nós dependemos do Espírito Santo para viver hoje, né? Essa dependência que nós estamos lendo aqui no livro de Atos é o que nós cristãos de hoje ainda devemos ter, né? E a gente vai aprender muito com a história de tudo que aconteceu com eles, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês pegaram esse capítulo agora, voltem, estudem os demais, porque muita coisa a gente já leu, já aprendeu, tá bom? Então vamos começar com a leitura do capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Então ele era do batalhão romano. Ele era um romano, mas muito provavelmente convertido ao judaísmo, porque se ele adorava a Deus, os romanos não adoravam a Deus, né? Eles tinham uma outra religião. Salvo engano, eles eram do mitraísmo, eram uma religião pagã, né? De adoração de sol, de deuses, de astros. Então a Bíblia fala aqui que ele era romano do batalhão, mas que adorava a Deus. Então, provavelmente convertido ao judaísmo aqui. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu. Olha que o anjo responde: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Então vamos lá. Cornélio, um homem caridoso, temente a Deus, orando. O que o anjo fala? Deus está ouvindo as suas atitudes, chamou a atenção de Deus, tá? Então fique aí que o Senhor vai entregar uma mensagem para você, né? Eu tô fazendo esse comentário que lá na frente eu vou explicar o porquê, tá bom? Então Deus aceita as orações dele por tudo que ele estava fazendo e pediu para buscar um homem chamado Simão Pedro. Versículo 6. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, então isso está acontecendo com Cornélio, esse comandante do batalhão. No dia aí ao mesmo tempo que acontece, né? Nós acabamos de ler no capítulo 9 a história de Saulo, que Jesus se mostra para Saulo, se apresenta, aparece para Saulo, e ao mesmo tempo em sonho aparece para o Ananias, para que haja uma convergência ali entre os dois, para que o trabalho do Espírito Santo seja feito. E aí, olha aqui, o anjo aparece para Cornélio e olha o que acontece. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro, que é Pedro que o anjo pediu para Cornélio chamar, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura, porque naquela visão tinha alguns animais que, para a lei judaica do Antigo Testamento, Deus proibia que o povo comesse, né? Como porco, tinham regras de alimentação. Então, provavelmente, esses animais impuros estavam misturados lá na visão. E Pedro falou: não, eu não como nada do que é impuro. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento que ele estava pensando sobre a visão,
Os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa do Simão e estavam já na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: olha o Espírito Santo atuando, escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então, mais uma vez, né, o Senhor trabalhando concomitantemente com 2 pessoas para que haja um encontro e para que a obra e o nome do Senhor Jesus seja pregado. Nós vamos ver como que vai finalizar essa história. Mas é interessante vocês entenderem que o Senhor envia um anjo para falar com Cornélio e o próprio Espírito Santo fala com Pedro naquela visão, né, e fala: você não está entendendo nada, mas vá. Né? Isso acontece um pouco às vezes com a gente que está, né, na caminhada e ouvindo a voz do Senhor. Às vezes o Senhor fala pra gente ir para lugares e falar com pessoas que para nós não faz sentido nenhum, mas Ele conhece os motivos, né? Então, que a gente busque mesmo ouvir a voz do Espírito Santo. Então, no versículo 21. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vieram aqui? E aí eles responderam: nós fomos mandá-lo pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Pedro até então provavelmente nem sabia o que era para dizer, né? Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas olha o que Pedro faz. Vê se Pedro aceita a glória para ele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem na casa deles. Então, assim, provavelmente, né, Cornélio, por ser romano, ele devia ter muitos amigos romanos, muitas pessoas que não eram judeus ali. E pela lei judaica, você não poderia entrar na casa ou frequentar o mesmo ambiente onde o não-judeu frequentava. E era o que estava acontecendo ali. A hora que ele viu aquele mundaréu de gente que Cornélio chamou, provavelmente muitos deles não eram judeus, né? Então ele fala isso: vocês sabem que eu não poderia entrar numa casa assim. Mas olha que ele fala: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então, na lei judaica, a visão é de que você não podia conviver com uma pessoa que não era judeu porque ele era impuro, porque ele adorava deuses, porque ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Você não poderia nem estar no mesmo lugar. Só que Deus, para que Pedro entendesse que ele ia para aquela casa e sim, ele iria falar com todas as pessoas, judeus e não judeus, ele teve que dar essa visão para Pedro. E aí Pedro entendeu na hora, né? Então ele fala: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber, por que vocês me mandaram me chamar? Aí Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem de vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Olha aí a situação de Pedro, hein? Então Pedro começou a falar. O Espírito Santo, gente, a gente não precisa pensar o que falar, né? Apesar de eu fazer a leitura corrida, né? Fazendo um parênteses. Apesar de eu fazer a leitura corrida aqui para você, muitas vezes o Espírito Santo me para eu tecer algum comentário, para eu trazer alguma informação. Não é nada pensado, não é nada estudado antes. E eu realmente, eu faço questão de ser desse jeito
mais espontâneo, porque o meu pedido é: Senhor, o Senhor conhece quem está aí do outro lado ouvindo, né? O Senhor conhece as necessidades, só usa a minha vida. Então eu não quero fazer nada, esses vídeos não é para ser programado, não é para ser muito acadêmico, vamos dizer assim, né? Ele é acadêmico, claro, né? Eu explico para vocês, mas não estranhem quando às vezes eu tecer algum comentário e falar sobre alguma coisa, porque é o Espírito Santo mesmo trazendo ao meu coração. E agora, além disso, eu quis fazer esse comentário com vocês, tá? Que provavelmente foi o que aconteceu com o Pedro. Ele não tinha preparado discurso nenhum, ele não fazia ideia porque ele estava indo lá, e ele soube na hora que ele tinha que falar alguma coisa. Então ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Porque até então, gente, até para os judeus, até para os discípulos de Jesus que caminharam com Jesus nesse tempo, Jesus não andava com os não-judeus, né? As pessoas que ele primeiro veio, né? Jesus fala: eu vim para os meus, mas os meus não me conheceram, né? João fala, né, que Jesus veio para os seus e o seu, da tua terra, o seu povo não reconheceu. Então, era tudo para judeu. E até eu imaginava que era muito estranho, né, Jesus se apresentar como Messias de alguém que pregava uma religião que nunca tinha ouvido falar de Messias, de Salvador. Não fazia muito sentido. Então, eu acredito que em Atos, né, depois que Jesus volta para o céu e com a descida do Espírito Santo, eu acho não, isso acontece porque nós vamos ler ainda na Bíblia. Existe até uma divergência com relação a isso, né? É para pregar para não judeu, não é? Então, assim, o Espírito Santo começou a dar experiências para mostrar, sim, a palavra de Deus é para todos. A salvação por Jesus Cristo é para todos. Foi aberto, né? Foi aberto para todas as nações, para todos que quiserem. Quem quiser continuar na tua religião, né, fazendo devoções diferentes, continue. Mas aquele que crê em mim e quiser estar comigo e quiser entrar no meu reino, ele é bem aceito. Então, Pedro começou a perceber isso, né? Ele viu que Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Né? Aqui ele está falando sobre João Batista, que pregava sobre o batismo. 38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel. Pedro era testemunho ocular, Pedro andou lado a lado com Jesus, então ele está contando o próprio testemunho dele, né? Inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Então ele contando, né, que ele viu Jesus ressurreto. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Então, voltando àquilo que nós já conversamos, Jesus ressurreto, ele não era um espírito. Ele comia, ele bebia. Espírito não come e nem bebe. Jesus tinha um corpo. Os discípulos apalparam ele para ver se realmente ele estava vivo, né? Lembrando disso, que ressurreição não é aquilo que o Espiritismo prega, que são almas numa outra dimensão, tal. Não. Jesus ressurreto é Jesus corpo físico, tá? Um corpo glorificado, diferente, como nós já estudamos um pouco sobre esse corpo, mas ele comia e ele bebia. 42. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz. Então, Jesus foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, além de juiz, ele também é chamado nosso advogado, né? Perante ao Pai, como que ele vai nos defender? Pai, essa pessoa, apesar de errar, ela sempre recorre a mim, ela sempre pede ajuda do Espírito Santo, ela se arrepende diariamente quando faz algo que não te agrada, ela não anda aí do jeito dela, essa pessoa não anda aí pondo sua força e sua confiança em coisas, em outras pessoas, é em mim que elas confiam. Então, Jesus, ele vai ser o juiz, mas ele vai ser o juiz sendo o próprio advogado nosso, né? Porque lembrando que Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só, mas
Jesus veio com esse papel, ele vai julgar os vivos e os mortos, nesse papel também de advogado, de defender os dele, né? Muitas vezes ele fala, ó, esses são meus e esses não são meus, esses são os filhos do diabo, né? Então, a própria separação vai se dar por conta disso, quem são os de Cristo e quem não são os de Cristo. Então, Jesus mandou as pessoas testemunharem que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados para o judeu, até então, no Antigo Testamento, tinha que pegar um animal, tinha que sacrificar, escorrer aquele sangue, né, e tinha o cordeiro, que era feito uma vez por ano, para perdoar o pecado de todo o povo. E nós sabemos que esse cordeiro depois foi representado por Cristo. Por quê? Porque o derramamento de Cristo na cruz representou essa entrega dele por nós, né? Mas não é uma entrega que eu não preciso fazer nada. Sim, eu preciso fazer algo. E esse algo é crer nele e ter ele como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esse é o requisito para você aceitar o sacrifício de Jesus. Porque às vezes as pessoas não entendem, mas Jesus morreu na cruz e o mundo tá doido, cada um faz o que quer. O sacrifício tá lá, esperando por todos. Mas todos querem aceitar esse sacrifício? E como que é o fruto, né, desse querer aceitar o sacrifício? O fruto desse querer passe a ter Jesus como seu Senhor. Tá difícil? Põe o seu joelho no chão e fala, Senhor Jesus, me ajude. Ainda que você não saiba orar, só peça, Senhor, me ajuda a entender as Escrituras aqui, esse estudo que eu estou fazendo, abre a minha mente. Isso é ter Ele como seu Senhor, é ter Ele como seu amigo, aquela pessoa que você se socorre primeiramente, né? Então, é assim, é por meio de Cristo, é por meio dessa comunhão com Cristo que Cristo perdoa os nossos pecados e também vai nos limpando, né? Isso nós vamos estudar também. 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus também. Então todos que estavam na casa, judeus e não-judeus, receberam o Espírito Santo naquele momento. Pois eles ouviam os não-judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então eles viram aquilo que aconteceu em Pentecoste, estava acontecendo naquele momento numa casinha menor, com pessoas que não eram judeus, segundo eles os limpos, os puros, os escolhidos. Não, estava pessoas que pregavam outras fés, que criam, mas muito provavelmente naquele momento estava crendo sobre Jesus. Então o Espírito Santo pôde atuar naquelas pessoas e foi derramado o Espírito sobre todos. Então Pedro disse, essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que elas sejam batizadas com a água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali em alguns dias, mais alguns dias. Então, gente, está acontecendo nesse momento uma quebra de entendimento, até dos próprios discípulos, né, de Pedro, que andou com Jesus o tempo todo. Ele começou a entender, não, eu não tenho que falar só para judeu. Eu vou falar a mensagem de Jesus. Aquele que receber Jesus no seu coração, crendo que Ele é o Salvador e que Ele é o Senhor da tua vida, e que eu não consigo pagar os meus pecados por mim mesmo, porque o que eu quero comentar agora no final, que eu falei lá no início do vídeo, né? Que eu ia linkar. Quem era Cornélio? Um homem bom, um homem justo. Por que ele precisou receber do Espírito Santo? Ele já não estava justificado perante Deus, sendo bom e justo da maneira dele? Nós vemos aqui que não. Porque se fosse suficiente, não precisaria ter a menor necessidade de que Pedro viesse para que Cornélio também recebesse Jesus. Então, na verdade, ele entra no reino de Deus, não porque ele era bom lá atrás, mas porque agora ele recebeu a Cristo. E essa é a grande novidade da mensagem. A mensagem é, nós não nos salvamos e nós não vamos para o reino de Cristo porque nós somos bons. O fato de sermos bons, com certeza, faz com que Deus olhe para a nossa vida e envie pessoas para nos apresentar Cristo e chegar à verdadeira
a verdadeira salvação, que não é em nós mesmos, né? Que é em Cristo, que foi o que aconteceu com Cornélio. Mas provavelmente Cornélio, sendo um bom, se ele morresse naquele momento, ele não estaria no reino de Deus. Mas o Senhor movimentou pessoas, né, filhos dele, para que fosse lá, apresentasse a Jesus. Ó, Cornélio, você é judeu, você crê em Deus, você faz as regras do Antigo Testamento, mas não é sobre isso, você tem que receber Cristo na tua vida, tá bom? Então, queria deixar essa mensagem, que o Senhor te dê sabedoria, que vocês estejam entendendo a mensagem, seja enraizando no coração de vocês tudo que está sendo falado no estudo, tá bom? Deus abençoe vocês.